Fala pessoal, deu liga na área, começando a temporada, logo já tem Brasileirão, né? E logo mesmo, né? Em poucos dias teremos o charmoso Gauchão, né? Como batizou certa vez o Paulo Brito, um abraço para ele. Futebol já tá bombando e o ano só começando, mas a gente não vai falar desse futebol real, nós vamos falar aqui de um mundo virtual para o qual ainda os clubes brasileiros não se deram conta de explorar. Tem uma mina de dinheiro e eles não acordaram ainda para buscar essa receita. Não só uma mina de dinheiro. Nicolas Lira, bem-vindo. Prazer estar contigo aqui. Não é uma mina de dinheiro, tem uma multidão de consumidores que querem seu time lá, que querem consumir a camisa daqui a pouco específica do seu clube no mundo digital. Quando é que vamos acordar, Nicolas? É isso, né, Léo? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo no Deu Liga. Pareço, eventualmente, eu já estive aqui. O fundador, né? Quando estávamos na produção ainda, né, Léo? No embrião do Deu Liga. Estava lá com a Jana, enfim. É um prazer estar aqui de novo. Falamos, da outra vez que eu estive aqui, falamos sobre o Nottingham Forest. Que é o clube onde eu já fiz carreira no FIFA, né? Que é um desses jogos que eu consumo, né? Que eu gosto de jogar quando tenho meu tempo livre lá. Eu sou um consumidor de videogame desde quando eu era criança, né? Desde o PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64. Então é uma área que eu gosto bastante. E a gente já teve, né, Léo, clubes brasileiros. É um processo que envolve também os fãs, né? Os torcedores querem ver seus times lá. A gente já teve em outras épocas o clube licenciado. A gente sabe que é um processo que envolve questões jurídicas também, né? Então é um tema que desperta a atenção do torcedor, que move novas gerações. Então acho que a relação, às vezes inicial, com o futebol se constrói a partir do videogame, que é uma atividade muito lúdica, né? A gente sabe dessa questão também, como envolve a questão da tela, né? De como dosar isso, mas a gente sabe e se tem comprovações da importância do videogame no desenvolvimento de raciocínio lógico, de parte motora mesmo. Então acho que tem muita coisa para se explorar e é um mercado muito lucrativo, como a gente bem sabe, bem tem visto recentemente, né, Léo? É verdade. E tem um ponto que quem é da novíssima geração chega muito abastecido de informações, Léo Bender. Tudo Exatamente. Bem? Porque ali tu conhece o jogador, tu sabe a valência dele, tu tem a história dele, a característica dele. Para nós, jornalistas, é uma ferramenta que, sim, riquíssima. Riquíssima. Eu acho, boa tarde, Léo, Torre, Cholas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente. Tá bem do braço, não? Tô bem, cara. Tá bem. Tem um pequeno dolorido ali. Mas... tendinite é duríssimo, mas vai recuperar. Vou recuperar. Então, eu acho que principalmente o Futebol Manager, né, Léo, ele abastece muito quem consome futebol como um todo. Mas principalmente hoje a gente tem justamente, né, no Southampton, né, o Will Steele, que ele começou estudando muito no Futebol Manager e foi o que motivou ele a ser treinador, né? Hoje ele tem só 32 anos e já comanda um grande time da Inglaterra, que é o Southampton. Que é o time do Léo Cianza, né? Isso. É o time do gaúcho, Léo Cianza. Exatamente. O Southampton que tá na Premier League, né? Não, ele tá na Championship. Tá na Championship, verdade. Aliás, tem um episódio, viu? Quem quiser saber mais da Championship... Tem muito episódio, né? É impressionante. Tudo tem. O campeonato de Plutão vai ter um episódio. O Léo Cianza, que já há muito tempo está no Futebol Manager, né? Eu acho que esse é o game principal, assim, que a gente tem pra falar. A gente pode falar sobre vários outros aqui, do Winning Eleven, o modo carreira do antigo FIFA, hoje EFC. Enfim, tem muito conteúdo pra gente abordar. E realmente, para a nova geração conhecer o futebol europeu, uma pena que o futebol brasileiro não está licenciado na maioria no game principal, né, que é o FIFA hoje em dia. Mas, enfim, acho que a gente tem muito a falar, principalmente sobre o Futebol Manager, que transformou muitos treinadores e ainda está formando muitos treinadores. Um treinador sensação do futebol brasileiro na temporada passada... Torrealba, tudo bem? Tudo bem. O técnico do Mirassol, ele começa jogando Futebol Manager. Ele disse que virava à noite jogando Futebol Manager. Rafael Guanais.
E eu vim aqui gravar em meio aos meus saves do Futebol Manager. Eu saí da caverna e vim gravar. Verdade. Porque lançou o jogo depois de 1 ano sem um lançamento do Futebol Manager. Sem uma atualização. Atualizações tem por fora. Por exemplo, a gente falou dos clubes brasileiros que não aproveitam isso. Não quer dizer que os jogos não tenham. Mas são por meios ilícitos e meios piratas. Meios obscuros, assim. Que pessoas muito dedicadas, às vezes, criam bases de dados enormes envolvendo o futebol brasileiro e vendem isso por um preço irrisório até. Mas que, se esses jogos pudessem ter, com certeza fariam. O problema está nos clubes brasileiros e os jogadores, que também não se acertam para estarem presentes nesses jogos. Tem uma questão que é para quem paga, porque eles precisam pagar direito de arena para os jogadores. E o Brasil hoje tem um problema que o Sindicato Mundial dos Jogadores, a FIFA dos Jogadores, que é a FIFPro, tem sede em Amsterdã, ela não tem um representante no Brasil, porque no Brasil tem 2 entidades que são duas entidades diferentes que congregam os jogadores. E isso atrapalha, inclusive, nessa hora de fazer o pagamento do direito de arena para os jogadores, porque vai pagar para quem? Aí tu não paga, usa a imagem, o jogador entra na justiça, e teve uma época que os jogadores todos estavam entrando na justiça para buscar, e era uma causa ganha. Então nós não estamos na FIFPro, e quem intermedia tudo isso, em nome dos jogadores, com as produtoras, com as fabricantes dos jogos, as criadoras dos jogos, é a FIFPro. Mas enfim, vamos chamar o nosso índice para que a gente possa decolar no nosso programa os jogos mais famosos. Não vou falar aqui do River Raid, não vou falar aqui do Adventure, nem do X-Men. Sabia que tinha um jogo pornô no Atari, o X-Men? Que isso? Verdade. Não sabia dessa. Jogou muito? As velhas... Não joguei. As velhas gerações também tinham seus descaminhos. Perfeito. Né? Eu me salvei, como percebam, eu me salvei. Percebe-se. A influência do virtual no futebol real. Tu gostou do X-Men, né? Tu vai comprar, né? Não vou. E a nova geração de torcedores. Não, e era uma coisa louca esse jogo. Eu vi na casa do amigo meu, nunca tive, né? É sempre um amigo culpado, né? E era um gráfico assim, era um... Tu tinha que ter a tua estamina, a tua vitamina, tu ganhava praticando o ato sexual, mas era um gráfico muito quadrado, assim. Cara, era muito doido. Tu sabe bastante desse jogo. Não jogou, né? Que a gente Não, eu acho que pode ser até um tópico, né? Vamos puxar da 5, então? Não, eu pensei que a gente ia se fazer rir aqui, os jovens, né? Porque é um perigo, esses três aqui na redação estão sempre de galhofa, né? E não é pauta, né, tia? Se tivesse o Castilho, aí não é pauta, né? E quem faz rir primeiro é o Léo. Quem quebra a gente mas é que, gente, isso uma vez eu disse para um colega meu, que ele era muito sutil. Aí eu fui numa festa no aniversário de um outro colega, e eu fui com a minha, na época era minha namorada, mas era minha esposa. Daí tipo assim, ele me chamava de diretor. Diretor, eu nunca imaginei que tu fosse capaz de pegar uma mulher tão bonita. Ele na verdade queria elogiar minha mulher dizendo que ela era bonita. Aí eu disse assim, cara, olha só, eu tô na estrada há muito tempo. Assim, eu me desenvolvi como pessoa nesse período para chegar nesse nível. Né? Sim, tardes incríveis. Mas vamos lá, gurizada. Né? Brincadeiras à parte. O que é bom, né? Todo mundo tá com 13º no bolso. Não, início de ano né? tem que Todo mundo risada. Feliz, ganhou presente de Natal. Todo mundo com piadinha, né? Quero ver quando começar o gauchão e ter que fazer Guarani de Bagé e... Inter de Santa Maria. E Avenida. O Inter Santa Maria, aliás, grande retorno à elite. Tinha que estar... O Inter Santa Maria tinha que estar no IA. Na EA? Eu chamo IA. A Baixada Melancólica, licenciada, o estádio. Imagina. Mas eu acho que até pra gente começar sobre os jogos mais famosos, no Futebol Manager, se tu consegue baixar esses modelos, esses mods que chamam, que são desenvolvedores, às vezes que não fazem parte ou já fizeram parte da Sports Interactive, que é a produtora. Eles criam uma base só pra quem tá nos ouvindo e quer se inteirar mais. Vamos lá, o Futebol Manager é um jogo em que tu, como diz o nome, tu é o gestor do time. Tu contrata, tu vende, tu não joga. O jogo roda e enfrenta os adversários. Isso. Mas tu monta toda a estrutura
Tá, machucou o Torrealba, aí tu vai lá e contrata o Nicolas. Isso. E tu vai buscar no mercado mais barato aí potencial, jogador de 17 anos, mas que tem um potencial grande. Tu é o gestor do time, é um jogo de gestão. É um jogo de gestão, simulação, e eu acho que o que mais chama atenção é a veracidade que tem em relação à vida real. E até por isso treinadores são formados com base nisso. Porque o regulamento inteiro dos campeonatos é o mesmo. Eu desafio alguém a jogar como se for um gestor da MLS, do futebol lá dos Estados Unidos. Dificílimo. É muita regra. Então tu tem que seguir essas regras, tu tem que ser um gestor. Tu passa ali na pele o que é ser um gestor. E basicamente o teu trabalho é ficar vendo e-mail e dando sugestões, o que é pra fazer e tal, vai fazer isso. Tu tem olheiros, tu tem treinadores, preparadores físicos de goleiros, tu tem que achar o melhor pra evoluir teus jogadores, tem transferências, é um jogo tão completo que tu tem passa... janela de transferência. Tem, tudo bem respeitado. Proposta, daqui a pouco no último dia da janela chega uma proposta pro teu principal jogador. E por exemplo, a proposta, tu pode fazer uma contratação, tu negocia. Eu quero comprar 50% dos direitos do jogador por tal valor e vou pagar em 6 parcelas outra parte. E é um negócio assim tão surreal que tu acaba ficando horas e horas e horas e não vê o tempo passar. É tão bom. Sim, porque te absorve. E outra, tu como um gestor, tu tem que estar atento aos movimentos do mercado, aos movimentos do teu time. Exato. Porque assim, o jogo daqui a pouco te dá uma rasteira, te lesiona um jogador. Que acontece bastante. E tu tem que buscar outro jogador. Só que esse é curioso, né? Porque esse é um jogo em que na verdade, tu faz todo o processo até entrar em campo. Ao contrário do IA, que tu vai lá, tu monta o teu time também num modelo parecido. Eu acho muito legal no IA, chega a notícia do Fabrício Romano. Agora, recentemente, eles até criaram essa, que tu pode só simular o jogo. Antes já tinha só a simulação, mas tu pode olhar o jogo da beira do campo. Mas a ideia do UFC é tu jogar mesmo, né? Tu botar em prática. E o Football Manager, ele puxa muito mais o realismo. Ele puxa mais pra vida real. No FIFA, tu consegue dar uma construída ali, às vezes criar a liga, botar injeção de dinheiro. No Football Manager também, mas tu consegue seguir o que é a vida real, sabe? Com mais facilidade. E é exatamente isso. Tem janela de transferência, tu negocia a porcentagem dos teus jogadores, as compras, enfim. E eu acho que pra quem gosta de realismo, o Football Manager é bem mais interessante, apesar do UFC também ser tão interessante quanto. Até porque são propostas diferentes, né? Como o Léo falou, tem essa questão de tu entrar em campo, de tu controlar a parte de dentro do campo. Mas aí tem uma experiência um pouco mais mista, né? Que é contratar os jogadores, também tem a janela de transferência, mas ele não te dá um realismo tão grande. Tu não tem orçamento. Tu pode contratar, tem a janela de transferências, mas ele não te dá o formato, por exemplo, claro, as principais competições sim, mas, por exemplo, esse nível de detalhe, por exemplo, o Campeonato Carioca, na fórmula como é o Campeonato Carioca, ele não vai te dar esse nível no FIFA, claro, porque também não tem os jogadores, os times, enfim, mas ele te dá uma experiência mais mista, né, o IEFC. E eu acho que o Football Manager também se destaca pela parte tática, que muita gente vai também por isso, né? Tem gente que vai preferir a parte de contratações, a parte de gestão, mas a parte tática é tão diferente também, que se difere do jogo da EA, porque, por exemplo, esse novo Football Manager 2026, você pode montar o teu time com base... Cada jogador tu vai escolher o que ele vai fazer no ataque e na defesa. Ou seja, tu quer que o teu primeiro volante ele seja um cara de construção de jogada, mas na parte defensiva ele atue como um terceiro zagueiro, no meio dos 2 zagueiros. Tu pode fazer isso. Vai dar certo? Daí é teste, é treino, resultado. E isso vai fazendo, tem que fazer tal mudança. Fiquei 6 meses com a mesma tática e comecei a perder. Sim. Os adversários estão sabendo jogar contra a minha tática. Aconteceu isso na vida real no ano passado aqui por Acontece bastante. Pois é. O Roger não jogou Futebol Manager. Pra tu ver se realizou. Mas o UFC também tá fazendo tá migrando, né, pra essa parte mais tática também. Agora, quem é mais... prático, até tá um pouco incomodado com o FIFA, de tu tem que mexer em 1001 coisa pra conseguir fazer teu time jogar direitinho, mas eu gosto disso, e o EA tá tentando agradar o público, pegar o público do Football Manager também pra si, porque era uma reclamação do público, que eram poucas opções ali de atribuições táticas, como o Torre falou, de eu quero que o zagueiro atue como um terceiro zagueiro, eu quero que ele não suba pro ataque, eu quero que ele, enfim, várias táticas nesse sentido, e a EA tá tentando explorar um pouco mais esse lado.
a gente tá falando do futebol, de jogos que simulam o futebol, até porque o nosso podcast é um podcast de futebol. Mas o mundo digital vai muito além, né? Vamos lá, o jogo da NFL, o jogo da NBA, beisebol, pra quem gosta. Que são mais fáceis de trazer o universo da simulação, porque são ligas mais fechadas, né? A gente teve recentemente um episódio sobre a Premier League, teto salarial, que é mais fácil de controlar isso do que em vez do futebol. O futebol é muito difícil de ter um teto salarial, então é também mais difícil pela amplitude de ser várias ligas, o mundo inteiro basicamente, tu controlando, torna mais difícil de fazer um jogo de videogame, mas o Football Manager se encaixa nisso. Porém, eu acho que é importante a gente ressaltar, esses jogos como da EA, da NBA e tudo mais, tem a parte casual, que é o offline, que a gente chama, que são para jogadores que querem jogar contra a máquina, contra a inteligência artificial, e a parte online, que daí é um mundo totalmente oposto, que basicamente não é o esporte que tu tá jogando. Tu tá jogando o jogo. Tu não joga o futebol ali no Ultimate Team, que é o chamado das cartinhas. Não sei se teu filho joga isso. Não. Muito cuidado, é viciante. Já é basicamente um jogo pay to win. Tu vai comprando pacotes, tu pode comprar com as moedas do jogo, mas geralmente utilizam o dinheiro real pra acelerar esse processo. Então tu compra pacotes, daí vai vindo pacotes, daí a ideia é tu criar química entre os jogadores também, do mesmo país, do mesmo time, enfim. Aí o teu time vai evoluindo nesse sentido também. E tem as cartinhas premium, né? Agora eu não lembro exatamente, faz muito tempo que eu não jogo. E por exemplo, tu que é um cara mais antigo... Mas você é um legend do jornalismo gaúcho. Obrigado. Tu que viu o auge que é velho. Não, tu que já viu o auge do Ronaldo Fenômeno, já viu o auge do Maradona. Sim. Tu pode ter esses caras no teu time, porque o jogo possibilita isso. Sim, tem, tu pode botar os Legends. Os Legends, agora tem os Heroes também, que são caras que se aposentaram mais recentemente. E eu achei muito legal que ele tá permitindo que tu coloque jogadoras no teu time. Bacana isso. E isso pra nova geração e pro futebol feminino é um passo gigantesco. Com certeza. A nova geração já não tem, embora seja uma geração muito mais antiga que a de vocês, mas não tem o preconceito da menina jogar com o menino. Eu vejo isso no colégio do meu filho, as meninas e os meninos jogam juntos, dividem em quadra. Então, assim, é muito mais natural. E a partir do momento que tu coloca essa permissão, que é recente, né? De tu poder trazer jogadoras do futebol feminino. Daqui a pouco tu tá com a Aitana Bonmatino no teu time. Sim. Que é uma das e ela tá jogando no mesmo nível, daqui a pouco, do Messi. Sim. Ou tu pode criar uma carreira num time do futebol feminino. Tu pode pegar um técnico ou uma treinadora e colocar no futebol masculino. Tu pode inventar, assim... isso é muito importante mesmo pro futebol feminino. Ainda tem bastante preconceito e ainda assim, acho que em proporções, o futebol feminino não é tão utilizado ainda no UFC, mas só de estar ali já é muito importante para as pessoas terem esse conhecimento. E o Ultimate Team favorece nesse sentido, porque elas estão ali mais expostas e tu consegue, a cartinha dela é 88, vou contratar essa, sabe? Eu acho que isso é realmente importante. E eu acho que isso que o Torre traz, né, da questão do jogo online, eu acho que isso diferencia também o estilo de jogador, né? O cara que gosta de... Porque eu sou um pouco mais velho, mas então eu sou um cara mais tradicional, assim, eu não gosto do jogo online, eu sou o cara que gosta de jogar o modo carreira ali, o que tu controla, porque também o cara que tá jogando online vai jogar bem mais do que eu, que chego de noite ali, quero jogar um videogame só pra relaxar um pouco, jogo 2, 3 partidas. É um estilo diferente. Então, assim, tem o cara casual, tem o cara que o cara que joga mais sério, assim. Então, eu acho que a forma como tu joga também te diferencia entre os estilos de jogo que o jogo te permite, né? Pra gente entrar no nosso próximo tópico, só antes eu queria falar de negócio. Eu entrevistei certa vez o dono do SPQR, que é um time aqui de Porto Alegre. Inclusive agora ele tá coordenando o time do Grêmio, de futebol virtual do Grêmio. E aí a gente conversando e tal, e esse cara, é um mundo de negócio. Tu pode criar um uniforme só pro time virtual. Tu pode ter patrocínio, o Grêmio e Inter hoje estão com uma casa de apostas, pode vender para um outro patrocinador, teu time virtual. Pode lançar uma linha de produtos. E lá na Espanha eu estudei o caso do Alavés, é o primeiro clube a estar no Fortnite, que também é uma grande febre, o Fortnite, né? E ele criou um espaço do Alavés dentro do Fortnite. Então tá o estádio, tá a torcida, tá a camisa do time, a loja virtual. Tu entra na loja virtual do time. Então assim, cara, na verdade assim, tu tá entrando num mundo ilimitado. E aí vai tu poder explorar e criar. E assim,
um mundo perfeitamente em que o consumidor é rastreável. Tu sabe quem entrou lá, quem olhou. Daqui a pouco o cara olhou, deixou alguma impressão na tua loja, lá no Fortnite, tu vai atrás do cara. Sim. Entendeu? Oferece um produto para ele. Enfim, é um mundo de negócios para o qual os clubes ainda não acordaram. Gurizada, a influência do futebol virtual no futebol real. Tem influência? Tem. Tem que ter, né? Porque acho que até um exemplo que a gente brincava um pouco, o Grêmio na época que trouxe, por exemplo, o Bright White, o Amuso, jogadores europeus para vir atuar no futebol brasileiro, tu ficava se perguntando como é que conhece esses jogadores, acompanha a Liga Belga, acompanha o Espanhol ali na segunda divisão, acompanharam a carreira deles realmente. Daqui a pouco alguém acompanhou jogando um futebol manager da vida, porque como a base de dados é grande, não quer dizer que o futebol manager vai acertar sempre, o cara é bom. Mas tem um conhecimento por trás, existe uma lógica, existe dados realmente, estatística, que vão mostrar, esse cara tem talento, sei lá, para ser atlético, como é o caso do Amuso. Esse cara corre rápido, ele é rápido, ele tem agilidade, ele tem um bom drible. Daqui a pouco ele pode servir pro nosso time. Certamente os scouts dos clubes devem jogar futebol médio. Sim, certamente. Exato. Então acaba influenciando, de certa forma, em conhecer jogadores. O Léo Chienza é um jogador que a gente traz muito aqui no Deu Liga. Ele jogava no futebol alemão em ligas inferiores. Na terceira divisão. Exatamente. Então, pra tu conhecer isso, não vai ser assistindo pela TV. É muito difícil acompanhar pela TV. Tu vai, daqui a pouco começa com um time alemão, vai aparecer um jogador brasileiro na terceira divisão, tu já vai ligar o alerta. Tem o caso famoso, tu que é quase um chileno, do Ben Brereton. Ele é descoberto por um jogador de futebol manager. Ele jogava no Blackburn Rovers da Inglaterra, da segunda divisão da Inglaterra. O primeiro time campeão da Premier League é o Blackburn. Né? É o Blackburn, né? Blackburn. É o Blackburn. Tá certo. E aí ele descobre o Ben Brereton, e aí ele descobre que o Ben Brereton é filho de uma chilena com um inglês. Né? E aí ele começa a criar uma campanha nas redes sociais, Ben Brereton na seleção, e aquilo chega ao Ben Brereton, e aí ele entra em contato com a Federação Chilena, só tem um cara que é filho de chilena, que joga na segunda divisão da Inglaterra, que é um centroavante. O Chile tem uma crise de jogadores muito séria. E o cara aceita jogar pela seleção chilena. Ele jogou jogar, né? Copa América, jogou eliminatórias. E na seleção inglesa ele nunca jogaria. Não. A gente tem um caso mais famoso ainda, que é no início do século, lá em 2001. O Alex McLeish era treinador do Rangers e o filho dele falou de duas jovens promessas do Barcelona que ele conheceu via Championship Manager, que era o antecessor do Futebol Manager. Ele falou de duas promessas e ele insistiu com o pai dele, insistiu, até que ele realmente ouviu o filho, falou com a direção do clube foi atrás. Eles receberam um não de bate-pronto, que era Lionel Messi, em 2001 isso. O outro eles falaram, não, esse aqui a gente consegue um empréstimo, de repente um empréstimo curto, mas vamos avaliar ainda. Uma semana depois eles falaram, não, a gente não vai ceder esse jogador por empréstimo porque o principal machucou. Esse jogador que eles iriam ceder por empréstimo era Andrés Iniesta. E o Xavi havia machucado, então o Iniesta começou a ganhar espaço no Barcelona. Então é uma das grandes histórias que envolve alguns dos maiores nomes do futebol, já a influência do virtual no futebol real lá no início do século, em 2001. E tem um movimento contrário também, né, Léo? Porque se a gente pensar nessa geração de jogadores, é uma geração que cresceu jogando videogame. Então, assim, tem até um vídeo legal nas redes sociais, quem acompanhou, quem segue o Tottenham, o perfil oficial do Tottenham. Quando saiu o EAFC, o novo agora, o 26, eles organizaram como se fosse um stand assim com as cartinhas dos jogadores, e aí eram os jogadores reagindo às suas notas. Isso aqui eu não concordo, podia ter uma velocidade maior. Aí aparece o Richarlison lá, ele meio indignado, brinca que tá indignado, atira a cartinha dele longe, tinha que ser uma nota bem melhor, um aproveitamento melhor, enfim. Então, assim, é uma geração que já veio inserida nesse mundo. Então, tanto é que a gente vê jovens brasileiros quando surgem, quando começam no profissional, enfim, eles falam isso mesmo. Jogava lá com algum jogador,
Quando No- o Suárez veio pro Grêmio, eles Sim. diziam, pô, jogava com o Suárez, No né? Barcelona. Isso aí. No FIFA e E agora tá jogando do meu lado. Então, assim, É uma frase bem comum da gente ouvir dos mais jovens. virou parte da cultura É. essa influência. Então, assim, os jogadores se veem, pô, daqui a pouco sou eu ali, entendeu? Sou eu o cara vindo e dizendo, pô, jogava com o teu time lá e agora a gente tá jogando junto. Então, assim, é muito cultural, né? E assim, eu acho que o fato deles estarem jogando, porque lá no... Vamos pegar o caso da EA. O fato de tu estar jogando te obriga, eu vejo isso muito com meu filho, né? Eu jogo com ele, eu perco pra ele, mas eu faço jogos duros porque de tática um pouco eu domino, e aí eu vou jogando... Mas vai desenvolvendo nele uma capacidade de leitura de jogo, Total. né, que ele leva pro treino dele. E os jogadores também têm esse desenvolvimento, porque ali eles precisam ser o técnico, eles precisam orientar o time, eles precisam escolher um atacante velocista para explorar o adversário, ou um centroavante posicionado, né? Tu escolhe os jogadores conforme a capacidade deles e a posição, tu escolhe o sistema tático. Eu acho que colabora muito pro desenvolvimento, e por isso que a gente vê hoje a nova geração de jogadores muito mais preparada. Eles são mais atletas do que jogadores de bola. Não estou falando de todos, né? Não vou generalizar, mas assim, nós temos muito mais hoje jogadores que têm uma compreensão do que é o jogo de futebol. Sim. Porque para mim tem uma diferença. Tem gente que joga bola e tem gente que joga futebol. E a gente sempre teve muito bom jogador de bola. Não sei se vocês concordam. Não, concordo totalmente. E se não concordar também já não vem na... Começou no novo virado Jirai. Eu, por exemplo, se eu fosse jogador, Léo... O Jiraiya era um personagem, não é? Sim, sim. Do Naruto, inclusive. Se eu fosse jogador ali de alto nível, pô, eu ir jogando do jeito que eu jogo o jogo da EA, eu ia dar minha vida pra virar uma cartinha especial. E muitos fazem isso. Muitos levam em consideração isso porque jogam e se divertem com isso. É um modo de passatempo, às vezes na concentração, né? Pô, o Pirlo mesmo, ele era um jogador muito viciado em jogar o seu Play 2 lá na Copa de 2006. A gente já falou do Dembélé, né? Que tem episódio também, atrapalhou a carreira dele. Certeza que ele virava a noite jogando Ultimate Team, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas tem que saber dosar. Tem que saber utilizar isso pro bem do futebol, se divertir, mas também não se tornar um vício, né? Porque tem que cuidar desse lado. Os jogos são tão bons, às vezes tão imersivos, que podem se tornar viciantes. E isso daí atrapalha a vida. O gráfico dos jogos é muito real também. Sim, né? Tá louco. Hoje em dia é brincadeira. O Futebol Manager já atrasou um ano, por exemplo, que eles fizeram uma revolução no gráfico. Então a ideia era sair. Eles começaram no jogo 2D, né? Que era só os botõezinhos. Sim. Daí já o último que tinha saído era o 25, que eram já jogadores em 3D, bem moldadinhos, óbvio que não pareciam assim. E agora é um nível muito maior, que exige mais do teu console, do teu computador, mas também te traz mais imersão. E quanto mais imersão, mais as pessoas vão jogar, vão querer consumir, vão divulgar. E não à toa a gente tá aqui falando disso. Um programa sobre isso. E essa imersão, né, Léo, que o Torre traz, ela serve também pro futebol real, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, acho que tem um caso bem emblemático nas principais ligas, que é a La Liga, né? Se a gente olha a transmissão da La Liga, ela tem muito desses elementos de gamificação, né, que a gente chama... durante o jogo aparece um mapa de calor no campo mesmo, assim, né? Que são coisas que o jogo também traz, né? Ou a própria aquela câmera do pênalti, né? Que é de trás do gol. Da falta também. Da falta, ela é uma influência do game também. Então, assim, esses elementos se misturam pra transmissão, até pra atrair essas gerações mais novas. Aquela câmera que fica presa no cabo de aço, que ela acompanha os jogadores, é câmera de videogame. É câmera de videogame, a influência do videogame total no futebol. Que é para atrair mais espectadores, como o Nicholas falou, justamente isso. E aquilo que a gente debateu alguns episódios atrás, sobre o quanto a Premier League é atrativa, né? E a La Liga tá buscando... Ela tá se diferenciar, ela não tem os recursos financeiros da Premier, ela tenta se diferenciar por esse visual mais moderno, por colocar dados. A La Liga tem uma parceria com a Microsoft que desenvolve softwares específicos para a transmissão de jogos dela. Enfim, a camisa 3 dos clubes. Porque vamos lá, se a gente for ver todas as camisas 3, elas são disruptivas. Já é para atender um público jovem do videogame.
né? O público que não quer sair com a camisa oficial do time, ele quer uma roupa casual, né? Inclusive, eu tava lendo a moda no verão em Barcelona, do último verão, e para mulheres e para jovens mulheres e homens, né, dos dois sexos, era camisa de futebol. E não só camisas atuais, camisas retrô e camisas diferentes. A promessa que se tem, por exemplo, conversei com o pessoal do marketing do Inter no final do ano passado, é de que a camisa... O cara sabe o seguinte, cara, eu vi a camisa 3 de 2026. Só vou te definir numa palavra, ousada. Porque eles querem isso para esse público jovem, para esse público que está consumindo. A Janaína Vini manda a gente acelerar, porque o ano recém está começando e ela está... eu acho que ela não gostou do presente de Natal dela. E ela já quer que chegue o próximo Natal. A gente falar das transmissões que estão mudando para atender a demanda das novas gerações de torcedores. Isso daí tu tem especialidade, propriedade para falar, né? Propriedade, exatamente. E por que futebol não mudou? Tava demorando pra ver. Sabe que no episódio, no podcast dos vizinhos aqui, sul-americanos barulhentos, a gente tem algumas cartas obrigatórias, né? Que tem que bater, tem que ter. Nós temos que cumprir todo o programa. É o bingo do mapa da Copa, né? O programa deles. Não sei, tu que sabe. Não, eu não sei, é deles lá, eu só participo. Não, brincadeira. Né? E aí eles dizem que eu defendo vocês, eles dizem que vocês são podcast dos guri de condomínio. Não quero provocar a Cisane, entendeu? Não quero começar o ano brigando. Mas enfim. É que o Monari, nossa. O cara nasceu nas ruas de Buenos Aires. Nas ruas de Buenos Aires por aí, na infância dele. Tá bom. Como é que é? Eles dizem que é. Eles têm criado nos potreiros. O futebol de rolar nos potreiros. Mas, enfim, é um torcedor que ele vem com um desejo de consumo muito grande, querendo coisas novas. É o torcedor multitela. É o cara que só o campo, 90 minutos ali, não vai bastar. E, por outro lado, ele é também um torcedor que conhece o futebol, né? Conhece os times e a partir principalmente do UFC, acho que o Futebol Manager também, mas principalmente o UFC, a gente consegue ter uma noção melhor assim dos times, a gente quer escolher um time, eu tenho muito isso, pegar um time pequeno e chegar na elite com ele, pegar um time da terceira, da quarta divisão da Inglaterra e chegar na elite com ele. Fiz inúmeras carreiras assim, inclusive uma que eu citei no episódio que eu quebrei uma TV, né, com o Bradford. Acho que o Nicholas, Bradford ou Brentford? Bradford. É o time do meu bairro. Exatamente. Do meu bairro lá em Londres. Visitei esse estádio. Nos playoffs lá da Championship, eu acabei não subindo, me estressei um pouco e... Enfim. Quem nunca, né? Faz muito tempo. Outra época. Enfim, mas é um jogo muito legal. Aquele meme do torcedor do Vasco, que tava num churrasco, todo mundo do Vasco toma um gol, ele pega a TV Não, e vai de encontro com aquilo que o Dr. Raba tava falando sobre o vício, né? Que até certo ponto faz mal, né? Na pandemia foi complicado. Tinha muita terapia pra resolver os problemas. É viciante. Mas enfim, esse é um problema. Eu ia dizer, o conhecimento dos clubes, né? Porque dá vontade de tu conhece, tu acha um escudo bonito, um uniforme bonito, dá vontade de tu conhecer mais a história daquele clube. E infelizmente, também vai de encontro com aquilo que a gente tava falando no início, que os brasileiros não estão lá. Não estão. Infelizmente, a gente não tem aqui, puxando pro nosso estado, o Grêmio, Inter, Juventude, eles não estão lá para ser reconhecido mundialmente. Tanto é que os mais velhos reconhecem Grêmio e Inter do exterior. Sim, o Grêmio, Mundial de 95, Ajax, o Inter, bateu o Barcelona. Mas agora a geração mais nova não está conhecendo. Não está conhecendo, infelizmente, muito por conta dessa nova geração que é ligada nos games. Mas esse é um problema que os clubes não conseguem resolver, né? Exato. Não é por apenas escolha. Se tivesse uma liga organizada no Brasil, certamente a liga resolveria isso. E isso já faz o quê? Já fazem pelo menos 10 ou 11 edições. Sim. Acho que a última foi FIFA 2014, que ainda tinham os brasileiros lá, a gente conseguia jogar, o modo carreira era bem diferente, também era atrativo, mas já fazem pelo menos 11 edições que a gente não tem mais. Às vezes tem o escudo, tem o uniforme, que mas aí tem lá o Antonaldinho, tem os jogadores genéricos, né? Aí eles criam, então, isso entristece, empobrece um pouco o futebol brasileiro, apesar da nossa evolução. É perda de receita, na verdade, né? É perda de imagem. Porque... O mundo hoje ele se tornou pequeno. Tu pode estar jogando na tua casa com um cara que está lá na Tailândia.
Sim. Entendeu? Pode estar jogando com teu amigo da faculdade ou teu amigo do trabalho. Por exemplo, tu poderia estar jogando com o Munari. Não, Né? obrigado. Mas daqui a pouco entra alguém lá da Suazilândia pra jogar com vocês. Sim. Exato. Então, e aí todo mundo se conhece, todo mundo se conecta. Agora, vai resolver como? É um nó que não tem como desatar. O que eu vejo, assim, por exemplo, pelo meu filho, que tem 12 anos. A gente tá vendo um jogo e aparece o Osimhen. Ele sabe a ficha do Osimhen. Ele sabe, tipo assim, eu conheço o jogador, eu conheço o mercado, porque eu vivo disso, eu tenho que saber. Mas eu brinco com ele que Ele tem 12 anos. Ele diferencia nigeriano de camaronês, entendeu? Tipo assim, o nome. Esse cara é camaronês. Às vezes eu me confundo, esse cara é nigeriano. Não, ele é camaronês. Sim. Ou tu pode pegar, ele é ucraniano. Não, esse aqui não é ucraniano, esse aqui é armênio. Sabe? Porque são de regiões mais próximas, um nome um pouco parecido. E Ele muito sabe... visual, né? Tu conecta a cara da pessoa com o país e o time. Então tu bate o olho, esse aqui é o, sei lá, Shevchenko, puxando o mais famoso, obviamente. O Shevchenko é da Ucrânia e ele jogou no Milan. Tipo assim, às vezes um clube muito menor, um país muito menor, enfim, mas nomes assim. E outra coisa, né, o clube que está inserido em jogos como esse, ele pode adotar estratégias de marketing que vão te levar para dentro do game com mais imersão, digamos assim, né? Que quem joga vai querer jogar com aquele clube. Um exemplo disso é a ação do Steven Age, que ele utilizou um patrocínio de uma rede famosa de hambúrgueres e tinha bem grande, assim, no uniforme, seja no primeiro e no segundo, a marca dessa rede de hambúrgueres. E muita gente queria usar pelo uniforme, queria conhecer. Então, é um time da 3ª ou da 4ª divisão, acho que agora eles estão na 3ª, mas na época eu acho que eles estavam na 4ª. E eles viralizaram. Foi uma baita jogada de marketing, assim, porque as pessoas queriam jogar com eles. E era uma rede de fast food bem famosa, né? Bem grande. Bem grande. Até aqui no futebol brasileiro, o que às vezes os clubes conseguem, mas pela falta de... O PES, por exemplo, que é um jogo um pouco mais antigo, que veio da base do Win Eleven. É um jogo que perdeu muito, assim, ó, de praticantes do jogo, de gente que gostava de jogar, porque a EA dominou, né? Foi basicamente dominou tudo. Em quesito de jogabilidade e também de informações, de base de dados EA, mesmo, né? Pra quem tá nos ouvindo e não tá pegando, não da nova geração que conhece, mas os avós, ou os pais e tios, é o antigo FIFA, aquele FIFA que tu deu de presente pro teu filho, que agora vai voltar a ser da FIFA, né? Porque agora foi comprado pelo fundo árabe, o PIF. Grande chance de voltar a ser 55 bilhões de euros. É absurdo, né? Aliás, só fazer um parênteses, né? Porque muita gente reclama, por que tu compra ano após ano se é o mesmo jogo? Não, muda bastante. Eu não sei explicar. Talvez no fim não muda. Mas a gente tem que defender essa tese. É o vício. É o vício. A gente sempre quer o mais atualizado. Tem uma coisinha, tem jogadores. Mas é algo que tu falou, os jogadores, os times estão atualizados, os uniformes mudam. Por conta desse lançamento, uma das críticas que eu tenho ao jogo é que daqui a pouco tu não pode montar novos uniformes na tua carreira. Sim. Fica, sei lá, tu joga 10 anos na tua carreira com o mesmo uniforme. Isso aí é algo que poderia, daqui a pouco eles podem incrementar pra tu mesmo montar um uniforme, ir atrás de um patrocinador diferente, e a gente tá vendo mudanças principalmente nessas últimas, sei lá, 3, 4 edições, que é tu ter o teu treinador, teu jogador dando entrevista, tá certo que eles poderiam aprimorar, porque são sempre 3 respostas assim. Tudo bem, dá pra aprimorar, sempre dá pra melhorar. E do 22, 23 pro 25 piorou esse sistema aí. Exato. Aí tem o modelo de negociação, que tu vai pra uma salinha lá, tu conversa com o Guardiola, com o Mourinho, com o empresário do jogador. Enfim, é bem bacana isso. Antes era só um papelzinho lá, tu botava que tu vai pagar 80 mil de salário, o jogador assinava ou não, e era isso. E era tudo meio frio, assim, né? E agora melhorou bastante isso. Tem essa questão tática que eu falei que a EA tá tentando implementar um pouco mais também. Então, nos últimos, parece que eles estão ouvindo um pouco mais quem joga e tentando aprimorar realmente. Mas ainda assim, tem bastante coisas que podem ser. O que dá pra tirar de conclusão mesmo é que quem gosta de futebol e gosta de videogame tá bem servido. Sim. Porque tu tem um jogo de uma imersão absurda, que é o Futebol Manager, que tu consegue controlar basicamente tudo, e se tu não quiser controlar tudo, tu pode gerenciar para profissionais que existem. Basicamente existem. Se tu. Eles conseguem até botar, sei lá, a gente falou do Inter de Santa Maria. O auxiliar técnico do Inter de Santa Maria vai estar lá, com os dados dele e tudo mais, e tu pode contratar ele pra dupla Grenal, por exemplo, se tu começar com o Grêmio ou Inter. E com base nisso, tu vai gerenciando. Esse cara vai comandar o meu treino tático.
Eu vou comandar só o treino técnico. E diferente do FIFA, o Futebol Manager mexe com os outros times que tu não tá acompanhando. Sim. Porque o FIFA, tu passou 10 temporadas, ainda vai ser o Guardiola no Manchester City. Ainda vai ter o Eles mesmo. mudaram no 26, vai tem agora mais pode demissões. ter. Isso. Mas aí, por exemplo, no Futebol Manager, o artilheiro do Inter de Santa Maria daqui a pouco virou o nome do estádio do Inter de Santa Maria, né? Uhum. Já tem essas coisas assim que eu acho genial, assim. Eu já me peguei, acho que isso é bem importante a gente falar nessa parte da nova geração de torcedores, a importância dos streamers, né? Porque eles fazem vários conteúdos assim, e tem lá, simulei 50 anos do Futebol Manager. Veja quanto deu. Daí, o Palmeiras dominou o Brasileirão por 10 anos, o Flamengo os outros 5, aí o Grêmio ganhou 2, o Inter ganhou 2. Enfim, daí o estádio do Inter passou a se chamar Andreas D'Alessandro, porque ele virou técnico e ganhou 2 Libertadores, sabe? Tem todo um contexto assim. Surge uma nova promessa também, o Endrick surgiu, simulei a carreira do Endrick, veja como é que foi. Pô, a pessoa vai parar pra ver esse vídeo também, né? Pô. O cara que hoje é o grande emblema da revolução pela qual tá passando a nossa área, começou no mundo do game. Sim, Kazé. Jogava muito FIFA. O Gaules, Também. que hoje é o maior streamer do mundo, o Gaules ele é tão importante que um piloto da Fórmula 2 pediu licença para ele para botar a marca do Gaules no carro dele. Sim. Que ele achava que isso gerava engajamento para ele. É um cara que também começou no mundo do streaming. O Ibai Llanos, que é um espanhol, maior streamer espanhol, no mundo dos games também. Né? E aí a gente, para encaminhar aqui o final, a gente tem o surgimento do criado pelo Piquet, como é que é? Do Kings League. da Kings League, que é nada mais, nada menos do que um futebol de videogame na vida real. Nicolas Veira é bem fã da Kings League. É que tem a... Mas ela é isso, né? Ela é o mundo virtual vindo pro mundo real. E aí foi... eu lembro que quando começou o movimento da Kings League, uma contrapartida, tinha um lado que dizia justamente isso, né? Que é a questão do imediatismo ali, a geração mais jovem que vem surgindo, ligada nas telas, nessa coisa do efeito, que daí entra na questão que o Torre trouxe, da gente tá sempre ligado, tá sempre conectado, e do quanto isso nos vicia, né? Uhum. Dessa necessidade de uma dopamina imediata, assim, que a tela nos traz, né? Então, assim, será que a gente não tá... E que papel, pensando numa autocrítica, assim, das pessoas ligadas ao futebol, às vezes a gente até esquece de fazer assim, o jogo tá se tornando chato, não tá se tornando justamente esses elementos que a La Liga traz, por exemplo, na transmissão. Vamos trazer jovens, não vamos deixar esse pessoal que tá só consumir a Kings League, vamos manter ele, porque a origem da Kings League é o futebol. Então, assim, não vamos deixar que isso se perca, né? Pra gente ter esse público também, né? Esse público não se dilua, né? O ponto é que tu tem um desafio de fazer uma geração que é tudo imediato parar 90 minutos. Exatamente. E quando tu vai no estádio não são 90 minutos. Sim. São 2 horas, pelo menos. 2 horas e meia. Chega com antecedência, sabe? É outra experiência. E assim, é uma geração também que ela vê o jogo, conversa no WhatsApp e posta no Instagram tudo ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Tá na estatística. E daqui a pouco, quando vê, já tá jogando também, bota ali, Flamengo e Palmeiras. Vou botar aqui, vou simular o Flamengo e Palmeiras aqui porque também pode jogar pelo celular. Sim. Então, assim, como é que tu atende esse público? E o ponto de partida de tudo, né? Estádio tem que ter internet, né? Tu não pode entrar no estádio e virar um bloqueio. No presídio tem internet. O cara tem internet no presídio. Na Arena e no Beira-Rio não tem internet. A Arena agora tá colocando. Enfim. Vamos tomar um chá? Bora. Pra gente se acalmar e acalmar a nossa produtora Jana. Porque nós não queremos perdê-la no verão, né? Tem todo um verão pela frente e ela não pode infartar agora. O chá das 5, por favor. Ó, sugestão boa da Jana. Boa aqui dos bastidores, hein? Em vez de chá das 5. Mas na Inglaterra é chá porque agora é frio lá. Entendeu? E nós trabalhamos pro mundo todo. Europeu. O Deu Liga é mundial. Ele não trata só das coisas mundanas aqui do Brasil. O Chá da 5? Vamos lá, então. Na onda de games e vida real, um filme bem legal é o Gran Turismo. Quem gosta muito de games de velocidade, até o Paddock, o co-irmão da velocidade, tem um episódio sobre games. O Nicolas Lira fez com o Douglas Demoliner, com o Douglas Fanny Weber. E o Gran Turismo é um jogo que basicamente simula a realidade do automobilismo, com pistas reais, com
categorias, principalmente carros de GT3, Endurance, que são diferentes da Fórmula 1, carros de Fórmula. E teve um caso de um jogador que era muito bom, que ele acabou participando de um projeto para se tornar um piloto de verdade, de uma dessas categorias. E foi uma competição com outros jogadores do Gran Turismo, e eles disputaram entre si para ver quem seria o piloto. E esse cara foi lá, se destacou, correu, fez muito bem, ele teve até um grave acidente e tudo mais, mas até hoje ele é piloto. Então é um filme bem legal, assim, para acompanhar, para ver que os games estão realmente cada vez mais reais. Mais próximo da Exatamente, realidade. o Gran Turismo, o cara pilotando, ele não tem o porte físico que um piloto precisa ter. E a Automobilismo é preparação esporte. física, né? Mas o cara fez toda a preparação, a parte técnica e tudo mais. Então ele acabou conseguindo se destacar e hoje é um grande nome do automobilismo por conta dos games. O que me impressiona nos pilotos é o pescoço, né? É. Que eles têm que fazer muito exercício pro pescoço para aguentar o... A Força G. Futebol é uma viagem. Vamos para Califórnia. Garotos, vamos para a Califórnia. Eu sabia que tu ia falar isso. Sabia, né? Sabia. É do meu tempo. Previsível. Eu tinha tanta certeza. Tu nunca viu Armação Ilimitada, né? Não. Era Eu sou uma série jovem que lá. tinha nos anos 80, ela era pros jovens dos anos 80. Com a do Moliter, né? Era uma... Toda sexta-feira tinha na Globo, era sobre surf, era o mundo do surf, assim, era muito legal. E a música tema era essa. Por que, Vamos que a lá. gente vai pra Califórnia, Léo? Porque lá tem o Vale do Silício. Sim. E lá que se desenvolvem os jogos todos, lá estão as cabeças e os A cérebros. sede da EA, né, que a gente falou tanto aqui, ou EA, como É, tu mas gosta vai de falar. mudar, né? Vai. Ou, sei lá, né, vai saber. Não sei o que se passa na cabeça deles, mas Os é... caras na Arábia fizeram um projeto, eu vi, pelo menos não sei se é verdade, mas de fazer um estádio em cima de um prédio, um arranha-céu. eu não acredito Eu não nisso. acredito muito naquilo. Mas tem uma cidade que eles desenvolveram no meio do deserto, que é Adelaide, que é uma cidade com 37 quilômetros, que era uma cidade horizontal, é uma cidade que é um prédio de 30 e poucos quilômetros, que vai ter um microclima próprio. Então eu não duvido de nada. É, eu também não, Sabe? mas eu não gostaria. Os Jogos de Inverno da Ásia vão ser na Arábia Saudita. É, aí acabou, né? Aí acabou. Vai ter uma área de montanha lá. Mas a Califórnia, né, é importante ressaltar, é um dos estados dos Estados Unidos, assim, mais livres, e onde tu também consegue fazer muitas coisas. Pô, o meu time de futebol americano é da Califórnia, o San Francisco 49ers. Tem muitas coisas para se fazer, a questão de clima, de praia, e tem essa área da tecnologia que é muito importante para os games, né? A EA Sports está sediada lá, talvez mude, mas é um local onde se pensa muito no futuro. E é isso que eu acho que é importante ressaltar sobre a Califórnia. E cada vez mais coisas boas a gente espera, né, que saiam de lá. Que não se pense em coisas negativas e ideias ruins para isso, mas dos games, do nosso assunto, a Califórnia com certeza é muito importante para isso. Seria o polo? Acredito que sim. Eu gostaria muito de conhecer o Vale do Silício. Tu conhece no Rio Grande do Sul, né? Tem o Vale do Sulício aqui, que é em Panambi. É. Tem um polo de empresas Sim. de tecnologia. E aí o pessoal brincando adaptou, mas tem empresas importantes. Sim, sim. Né? É um Importante polo ter de essas áreas, desenvolvimento. É importante. Cada um na sua proporção, né? Sim. Mas vamos fazer o seguinte. Tu começa conhecendo o Vale do Sulício. Sim. E depois tu vai guardando uma grana, vai vendo como é que funciona lá. E aí tu dá o salto para conhecer o Vale do Silício. É que Sim. tem algumas coisas que são liberadas no Vale do Silício que não é liberada ali no Vale do Silício, Não. acredito eu. Não. Não. Mas o pessoal precisa, né, da cabeça arejada pra Precisa. criar. Né? Tá com a cabeça boa, assim. Vamos no craque da rodada? Vamos, o MVP. Tá apressando o roteiro por quê? A Jana tá aparecendo ali. Tá com medinho, né? Não, eu tô ajudando pessoas queridas por mim. Antoine. É o Antoine Griezmann. Je parle François. Não. Mas Griezmann seria o embaixador de games no mundo do futebol, é isso? É isso. O Griezmann tem uma relação com outro game, né, Torre? O Fortnite também, que é outro
outro game. E que também o Fortnite, ele é um jogo que mistura outros elementos, né? Se a gente pegar da cultura no geral, assim, da cultura pop, né? Ele é um jogo que se atualiza de tempos em tempos, atualiza mapa, atualiza os personagens. Tu vai ligar lá, vai ter o Dragon Ball, ele já foi jogo do meu filho umas 2 ou 3 vezes nesse período. Agora, há pouco tempo era o Fortnite. E aí eles jogam em rede. Sim. E aí eles se combinam, cara, e, enfim, isso é curioso. Isso nunca me pegou muito, não. Tu conhece o Travis Scott? Que é um... Sim. Ele, por exemplo, fez um show dentro do Fortnite. Basicamente era ele dentro do jogo, Cara do Léo. só que como um holograma, ele cantando, e quem estava dentro do servidor acompanhou um show do Travis Scott. Pra ter Massa noção. isso, cara. Loucura isso aí, Sim. cara. Vai ser muito massa, velho. É uma loucura. Lewis Hamilton já foi personagem do Fortnite? Já. Isso é dinheiro. É dinheiro, óbvio. Isso é dinheiro. E o Griezmann famoso porque ele tem uma comemoração, né? Que é basicamente pra chamar tu de derrotado. Que ele faz aqui um L na cabeça e fica dançando. loser. De loser. E daí quando te mata, porque o jogo é de tiro, né? E tal, então ele te mata e mostra a comemoração. E essa comemoração, inclusive, foi pro FIFA. Exatamente. Eu sou muito fã do Griezmann, que foi o único cara que me deu entrevista na Zona Mista na Copa aqui em 2014. Ele era meio ratão ainda. Não, ele era totalmente ratão. Ele só foi convocado porque o Ribéry foi cortado, lembra? Uma lesão, e aí ele jogava na Real Sociedade ainda. E aí passava os franceses e não te olhavam. Não te olhavam. Pô, o Deschamps, na entrevista coletiva, os caras começaram a falar e aí tinha o tradutor, daí ele tirou o tradutor. Não dá pra entender. E aí, claro, só queria falar francês. E aí ficou um clima pesado, o repórter quando rebateu ele assim, os franceses passavam e não te olhavam. Aí o Griezmann passou e eu... Griezmann, em espanhol, por favor, e ele parou. Aí fiquei, só eu entrevistando o Griezmann. Eu fiquei muito fã do Griezmann, então eu torço muito pra ele. Ganhou e beleza, a delegação francesa, saiu o Ribéry e entrou o Griezmann. Pô. Né? E tinha o Lohri, na coletiva tinha o Lohri na anterior, né? O Lohri é um cara bonito. Eu acho que não tava o centroavante, o Giroud. O Giroud não tava, né? Que é o centroavante que não faz gols. Mas tu vê que sendo bonito, algumas... Tu não precisa nem fazer gol, né? Já é importante pro time. Sim. E o Griezmann também é um cara que é fã do Football Manager, né? Já postou alguns stories jogando Football Manager. E outros jogadores também, o Thiago Silva já apareceu jogando Football Manager. Depois de uma partida da Champions League, a mulher dele postou um story, ele tava lá. Tipo assim, ele não para de trabalhar, não para de estudar, ele tava lá jogando Football Manager. Então tem vários assim, tem vários mesmo. Ainda mais jogadores. nos voos, né? O Casemiro tem uma equipe de videogame, de jogos digitais. E tem uma casa, porque tem uma casa, né? Aqui em Porto Alegre tinha a equipe do Ronaldinho, que depois parou. Eles até me convidaram para visitar, e eles disputavam competições assim, Libertadores, competições continentais, e iam bem. Só que depois eles pararam, acho que era no Bonfim a sede deles. E o Casemiro em Madrid, ele investiu, eu vi imagens da casa que ele criou pros caras, porque é uma casa mesmo, os caras têm toda a estrutura, né? Tem que dar essa estrutura, porque né? eles têm que treinar e jogar, e tem toda uma preparação, uma alimentação. E a gente falou, né? A gente joga ali, sei lá, chega 4 horas por dia, isso daí já é um luxo. Mas quem trabalha com isso, pô, é 12, 14 horas jogando. E tem contratações, né? Tu contrata jogadores e paga uma grana pesada, né? Jogadores. Os meninos têm 14, 16 anos. Mas enfim. Vamos pro mundo real de novo? Vamos. Ou vocês querem seguir no mundo virtual? A gente podia trazer um joguinho daqui a pouco jogar com o Léo. Fazer um campeonato. A gente podia ter colocado um holograma do Walter Júnior aqui, né? Pra participar. Não, o Walter Júnior é um cara que é bem digital, né? Sim. Ele gosta. Ele já tá no Instagram? Não. Não, tá certo. O Instagram perde com isso, né? Eu acho que primeiro ele vai fazer um perfil no Orkut. Depois ele Se ele conseguir fazer isso, ele é muito tecnológico. Porque, pô, ele vai hackear muita coisa. A produção é Janaína Wine. Vocês são muito bandidos. Eu quero estar com vocês sempre esse ano, cara. Também. Porque não dá pra faltar. Não dá pra faltar. A técnica de edição de áudio do Leandro Carvalho. O Rafa Ramos tá de férias. Sempre tá, né? Voltou do ano novo, Rafa Ramos. Rafa Ramos é um pouco descrente com o futebol brasileiro. Não foi um bom ano para ele 2025. Não foi. A sonoplastia é do Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Para quem tá no YouTube olhando essas ricas caras aqui,
tem um likezinho ali, ó. Te inscreve no canal de ZZA. Ali, ó. Te inscreve, dá o likezinho, Que lindo. né? Segue a gente, compartilha nos grupos de WhatsApp. Como tem grupo de WhatsApp, Tem. né, cara? Cada dia é um novo, né? Impressionante. Cada dia é um novo. Cada dia, a vida é um grande grupo de WhatsApp. E compartilhe o nosso podcast. A gente tá só começando, a gente é tão humilde, né, cara? A gente tá só indo pra terceira temporada, né? Pô, terceiro ano. Terceiro ano a gente tá indo. Quantas temporadas tu teve numa carreira o máximo que tu conseguiu? É que uma hora enjoa, né? Mas sei lá, umas 7, 8. Tá. E tu, Também. Eu cheguei ao fim. Bicampeão europeu com o Nottingham Forest. Aí, ó. O meu filho, ele pega times assim, tipo Hoffenheim, daí ele tava bravo porque ele tomava laço. Eu falei, mas tu pegou o Hoffenheim. Tu vai tomar um pau do... Pega o Bayern de Munique, pra que tu vai sofrer? Isso aí não tem graça. Não tem graça. Aí agora ele tava com o Alavés. Não tem Tá graça. jogando Isso com o aí, Alavés. isso aí. Aí ele tava feliz esses tempos que ele empatou com o Real Madrid dentro do Bernabéu. Na minha última carreira, o Sevilha teve mal na temporada 23-24. Rebaixei o Sevilha de propósito. Fiz ele jogar a segunda e quis voltar. Enfim, a ideia é tu fazer sofrer A mesmo. ideia é que tem sofrer. liberdade, A ideia é né? sofrer. Então tá. Que você em 2025 não precise sofrer. É verdade. E esteja sempre conosco. Tchau, até a semana que vem.